Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no estudo dos hidrocarbonetos, falando sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. O que é que vai mudar na nomenclatura quando houver a presença de ramificações? Quais são as principais ramificações, quais são os seus nomes, os nomes dessas principais ramificações e como fazer essa nomenclatura seguindo as regras da IUPAC. Então, se você quiser saber mais sobre isso, primeiramente, assista aos vídeos passados para que você possa desenvolver aqui o raciocínio para entender todos os passos que nós já desenvolvemos, aprendemos nos vídeos anteriores, para a gente poder falar aqui no vídeo de hoje sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Fique comigo até o final que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Bem, pessoal, vamos dar continuidade então aqui, falando agora sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Nos vídeos passados, nas aulas passadas, nós falamos de nomenclatura mais simples, que não envolvia a presença de ramificações, apenas com hidrocarbonetos de cadeia aberta e cadeia normal. Agora, quando envolver ramificações, a gente vai começar aqui primeiro falando sobre como vai ficar o nome dessas ramificações. Então, essas ramificações, elas podem aparecer de algumas formas para a gente. E aqui a gente vai aprender como a gente faz a nomenclatura apenas aqui dessas ramificações. Depois a gente passa para o restante da estrutura. Essas ramificações elas vão ter a seguinte regra. Vai ser prefixo, que indica para a gente aí o número de carbonos presente nessa ramificação, com a terminação -io. Então, seguindo essa regra aqui, nós montamos o nome da ramificação, tá bom? Então, aqui nós temos 4 tipos de ramificações. A gente vai ver como que fica o nome dessas ramificações aqui, que é importante nós a conhecermos. E aí, seguindo essa regra, como é que fica o primeiro aqui, ó? Aqui tem um carbono apenas, e é uma ramificação, e toda ramificação vai ter a terminação -io. Então, um carbono, prefixo para um carbono é o prefixo met, com a terminação -io vai ficar metil. Então o nome daquela ramificação ali, CH3, esse aí é o radical metil. É um dos que mais aparece, inclusive. É um bem famoso aí. Então você entende agora aqui como que fica essa nomenclatura dele, que é o prefixo mais terminação -io. Essa aqui que tem 2 carbonos, como é que fica a nomenclatura dessa ramificação aqui? 2 carbonos, prefixo para 2 é o et, e por se tratar de uma ramificação, termina em -io. Então esse aqui vai ser o etil. Esse daqui tem 3 carbonos. Aí aqui, quando vai aumentando o número de carbonos, aumenta os detalhes. Olha aqui, essa ramificação aqui tem 3 carbonos, só que essa daqui de baixo também tem 3 carbonos. Ó. Mas são ramificações diferentes. Se você for prestar atenção aqui, são ramificações diferentes. Só que ambas têm 3 carbonos. Então a diferença aqui é a ligação livre, que essa amarela está no carbono da extremidade. Já aqui a ligação livre está no carbono do meio, né? Carbono central aqui desses 3. Isso vai fazer uma diferença na nomenclatura dessa ramificação, tá? Então, a partir de 3 carbonos, vai ficando um pouco mais complexos aí essas ramificações. Essa aqui tem 3 carbonos e a ligação livre no carbono da extremidade. Como é que fica o nome? Prefixo, número de carbonos, no caso são 3, é o prefixo prop, com a terminação -io. Então esse daqui vai ser o propil. Já esse daqui, que está com a ligação livre no carbono central, quando ele tem a ligação livre no carbono central, ele fica com 2 extremos iguais. Ele fica com 2 grupos CH3 aqui, ó. Ele fica com 2 grupos CH3, são 2 extremos iguais. Isso aqui não acontece aqui em cima. Quando essa ligação livre está no carbono do meio, a gente vai ter aqui um CH, né, que é esse carbono CH ligado a 2 CH3. Aqui nós temos o isopropil. Então esse iso, ele faz uma referência a 2 extremos iguais que se formaram aqui, ó. Vai ter 2 extremos iguais, que são 2 grupos CH3. É isso que diferencia essa ramificação dessa outra ramificação. Esse daqui é o propil, com a ligação livre na extremidade, e esse aqui é o isopropil com a ligação livre no carbono central, tá bom? Propil e isopropil, não confundir aí essas duas ramificações, tá? Vamos passar aqui e vamos ver mais algumas ramificações.
Aquelas que eu mostrei para você ali são as mais comuns, digamos assim, que é o metil, etil, propil, isopropil. Mas existem outras ramificações menos utilizadas, mas que é importante nós conhecermos também. Olha só essas aqui, ó. Todas essas aqui têm 4 carbonos. Lembra que eu falei para você, quanto mais carbonos, mais vai ficando complexa a representação dessas ramificações. É o caso aqui, ó. Aqui é 4 carbonos com a ligação livre no carbono da extremidade. Aqui também é 4 carbonos, só que aqui nós temos aquela situação lá do CH ligado a 2 grupos CH3. Aqui a gente vai ter o iso, né, como a gente viu agora há pouco lá no isopropil. Só que aqui tem 4 carbonos ao todo, né? Então esse aqui vai ser o isobutil. Esse aqui, deixa eu colocar aqui os nomes para você. Esse aqui, ligação livre na extremidade, 4 carbonos, prefixo vai ser o but, terminação il, esse daqui vai ser o butil. Esse daqui tem 4 carbonos, só que com 2 extremos iguais, esse daqui vai ser o isobutil. Esse daqui, ligação livre, está num carbono terciário, certo? É isso que você vai observar aqui, ó. A ligação livre está neste carbono e este carbono aqui é um carbono terciário. O que é um carbono terciário? Já falei isso nas outras aulas. Carbono terciário é aquele que está ligado a 3 outros carbonos. Então esse carbono aqui ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Ele é terciário. Ligação no carbono terciário, o nome dessa ramificação vai ser T-butil. Então esse T aqui indica para a gente que a ligação livre está no carbono terciário. E aqui é o mesmo raciocínio. Aqui a ligação livre está no carbono, não está no carbono da extremidade, é diferente desse primeiro. Ó. Aqui a ligação livre está no carbono da extremidade. Aqui não. Aqui a ligação livre está num carbono secundário. Esse carbono aqui é um carbono secundário. Secundário porque ele está ligado a 2. Então aqui nós temos o S-butil. Então o S-butil vai ser uma referência aí à ligação livre no carbono secundário, tá? Então essas são as principais ramificações envolvendo 4 carbonos. Nós podemos ter aí o butil, o isobutil, T-butil e o S-butil. São as principais ramificações aí com 4 carbonos. Bom, vou mostrar algumas outras ramificações especiais aqui para você. Essa daqui é uma ramificação que tem dupla ligação. Isso aqui é bem raro acontecer, mas existem casos. Eu vou mostrar para você aí situações em que podemos ter essa ramificação aqui com 2 carbonos insaturado, com dupla ligação. Então, quando isso aqui acontecer, o nome dessa ramificação ele tem 2 nomes na verdade, tá? Qualquer um dos 2 pode ser utilizado. Esse aqui nós podemos chamar de etenil. Aqui é 2 carbonos. 2 carbonos et, tem a ligação dupla aqui, o infixo en e a terminação il, já que é uma ramificação isso aqui. Então seria o etenil, ou ainda nós podemos chamar de vinil. É o mesmo vinil lá dos discos de vinil, né, que eram utilizados antigamente. Então é uma ramificação aí insaturada com 2 carbonos. E outros radicais aí que também podem aparecer é esse, quando nós temos um composto aromático como ramificação. Aí a ligação livre vai estar aqui no composto aromático. Nesse caso, o nome dele vai se chamar fenil. Tá? Se nós tivermos o composto aromático como ramificação, ele vai se chamar fenil. E nós podemos ter uma variação dele que é essa aqui, ó. Essa aqui tem um carbono a mais, tem um CH2 aqui que não está aparecendo aqui, ó. Então quando não tiver esse carbono, quando não tiver esse CH2 aqui, o radical chama-se fenil. Quando tiver aparecendo o CH2, o radical chama-se benzil. Então essas são as principais ramificações que deu para a gente conhecer e compreender isso aí, né? Então vamos aqui falar da cadeia principal agora. Que quando a gente fala de hidrocarbonetos ramificados, nós temos ramificações e aquilo que não é ramificação é a chamada cadeia principal. Aí eu vou colocar algumas regras aqui para você identificar qual é essa cadeia principal. Como é que eu faço para identificá-las? Primeiro, você deve encontrá-la e sabendo que a cadeia principal ela deve possuir o maior número de insaturações, carbonos e ramificações respectivamente. Então, por exemplo, se você tem uma sequência, 2 sequências com 5 carbonos, você tem 2 sequências com 5 carbonos, mas numa dessas sequências tem saturação e na outra não. E aí, qual é a sequência correta para a cadeia principal? Vai ser a que tem a insaturação. Então sempre a insaturação ela deve fazer parte da cadeia principal, tá? Deve fazer parte. Agora se você tiver 2 sequências de 5 carbonos, quero saber qual das duas é a cadeia principal. Só que nessas sequências nenhuma das duas tem insaturação. E aí?
Se nenhuma das duas tiver em saturação, você vai aqui por esses critérios. A cadeia principal correta vai ser a mais ramificada. Você vai ver qual das duas sequências de 5 carbonos tem mais ramificações e aquela vai ser a cadeia principal correta. Vai treinar um pouquinho mais isso daqui nas próximas aulas, tá? Outra coisa aqui é que você deve numerar a cadeia principal. Quando você precisar numerar os carbonos, né, que fazem parte dessa cadeia principal, a numeração ela deve começar na extremidade mais próxima das insaturações e ramificações, respectivamente. Ou seja, você tem que dar o menor número possível para o carbono que está próximo da insaturação. Ele tem que ficar com o menor número possível, certo? Essa aqui é uma segunda regra que é importante nós conhecermos. Terceira, na nomenclatura, nós devemos citar as ramificações em ordem alfabética. Tá? Se você tiver um radical metil e etil, por exemplo, nessa cadeia principal, você deve estar citando aí em ordem alfabética para fazer a nomenclatura. Citaria primeiro o etil, depois o metil. 4. Termos como isso aqui é do S-butil que eu mostrei lá para você, que é a ligação livre no carbono secundário, e o T-butil, que é a ligação livre no carbono terciário. Essas letras aqui, S, SEC e TERC, isso aqui ficam separados por hífen e não contam na hora de fazer a ordem alfabética. É assim, ó, deixa eu voltar aqui isso para você entender certinho isso aí. Quando você tiver essas ramificações aqui, que nós temos o T-butil, o S-butil, essas letras aqui elas não influenciam na ordem alfabética. Se eu tenho o isobutil e o T-butil, qual dos dois eu cito primeiro em ordem alfabética? Por ordem alfabética eu cito primeiro o T-butil. Por quê? Porque esse T aqui não conta. Onde não conta quando a gente vai fazer ordem alfabética. O nome das ramificações é ordem alfabética. Não vai contar esse T aqui. O iso vai contar porque ele está junto ao nome. Perceba que não tem hífen aqui, ó. Aqui tem um hífen. T, um hífen e o butil. Sempre que tem esse hífen, isso aqui não vai contar na ordem alfabética. Aqui não tem hífen. Não tendo hífen, esse I aqui conta sim, tá bom? Então, entre a letra I e a letra B, aqui do butil, a letra B vai ganhar em ordem alfabética. Eu citaria primeiro essa ramificação. Ficou claro isso aí para você, né? Então, essas são as regrinhas aí, se você quiser tirar um print da tela. Importante que você saiba essas coisas aqui. Então, vamos a um exemplo. Essa molécula aqui, qual é a cadeia principal dessa molécula? Vamos analisar. Para você identificar a cadeia principal, você deve primeiro ver quais são as sequências possíveis que você tem de carbonos aí. Sequência de carbonos. Analisando aqui, nós temos uma primeira sequência que é essa. Começando aqui pelo carbono da extremidade esquerda, a gente vem por aqui, aí aqui dá para ir para baixo e dá para ir direto, né? Porque esse carbono aqui tem ligação para lá e para baixo. Vindo para baixo, eu tenho uma cadeia com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, né? 4 carbonos. Beleza, guarde isso. Uma outra possibilidade aqui seria eu começar a analisar lá da extremidade direita. Da extremidade direita, eu venho aqui, chego nesse carbono, vou para baixo. Tem quantos carbonos nessa sequência? Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Já é mais do que esse. Aqui tinham 4. Aqui já tem mais carbonos. Aqui é 5. Tem uma terceira possibilidade de sequência aí, que é esta. Nesta sequência aqui, nós fomos direto, ó, não foi para baixo dessa vez. Nessa sequência aqui tem quantos carbonos? Tem 1 carbono, 2, 3, 4, 5 e 6. É a maior sequência? É a maior sequência. Essa aqui tem 4, essa aqui tem 5 e essa aqui tem 6. Essa aqui é a maior sequência. Logo, a cadeia principal está certa aqui, né? A cadeia principal deve ser a maior sequência de carbonos, deve ser a cadeia mais insaturada, deve ser a cadeia mais ramificada. Então, dentre essas possibilidades de sequências aqui, ó, essa é a sequência correta, essa é a cadeia principal. Aquilo que não faz parte da cadeia principal, que é esse CH3 aqui, ó, ele é a ramificação que a gente aprendeu a fazer a nomenclatura. Essa aqui é a chamada ligação livre, que eu falei para você lá na hora de fazer os nomes das ramificações. Isso aqui é a ligação livre. Então, como fica o nome desse composto? Já aprendemos aqui a fazer a cadeia principal, né? Identificar. Essa aqui é a cadeia principal correta, que é a sequência com maior número de carbonos. O que está fora da cadeia principal é ramificação. No caso aí nós temos esse grupo CH3. Qual é o nome dessa ramificação aí? Foi isso que nós aprendemos. O nome dessa ramificação é metil, né? É uma ramificação com 1 carbono. O que eu faço agora para fazer o nome desse composto? Vou precisar numerar os carbonos da cadeia principal para indicar a posição dessa ramificação aí. Eu vou começar a numerar ou da esquerda para a direita
ou da direita para a esquerda. Qual é a sequência correta para eu numerar? Você tem que dar o menor número para a ramificação. Se eu começar aqui da esquerda para a direita, esse vai ser o carbono 1, 2 e 3. Ramificação no carbono 3. Se eu começar da direita, esse aqui vai ser o carbono 1, 2, 3 e 4. Então, para dar o menor número para a ramificação, a numeração correta deve iniciar da esquerda. Tá? Deve iniciar da esquerda. Aí a gente tem a ramificação no carbono 3. É isso, vamos fazer a nomenclatura aqui então. Vai ficar 3-metil, já que o radical metil está no carbono 3, então vai ficar 3 para o metil. Só tem ele de ramificação aí, então só cito ele. Se tivesse outras ramificações, eu citaria aí em ordem alfabética, lembra? Após citar a ramificação, eu vou colocar o nome da cadeia principal, que é essa aqui marcada. Qual é o nome dessa cadeia principal aí? Prefixo. Tem 6 carbonos, prefixo para 6 é o hex, tem apenas ligações simples entre os carbonos, o infixo an, e a letra O no final, porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, termina com a letra O no final. Então esse aqui é o 3-metilhexano, tá? 3-metilhexano é o nome oficial deste composto. Vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Esse aqui, como é que fica a cadeia principal desse composto? Vamos analisar aqui. A cadeia principal ela deve ser essa, tá? Se você observar bem aí, é a maior sequência de carbonos. E aí, como é que a gente faz a numeração dessa cadeia principal para indicar a posição das ramificações? Olha só que nós temos duas ramificações. Temos essa daqui, que está fora da cadeia principal. Temos essa daqui, que está fora da cadeia principal também. E são, no caso, aí, dois radicais metil, né? São 2 radicais metil que nós temos aí. Então, devo numerar para indicar a posição desses radicais. Começo a numerar daqui de baixo para cima, ou eu começo a numerar aqui de cima para baixo. Vamos ver. Se eu começar de baixo para cima, a primeira ramificação que aparece é essa daqui no carbono 3, não é isso? No carbono 3. 1, 2, 3. Teria ramificação no carbono 3. Se eu começar a numerar de cima, esse aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4. Primeira ramificação vai estar no carbono 4. Então tá claro para você que para que eu numere corretamente isso, eu preciso começar a numerar daqui de baixo para cima, para dar o menor número para as ramificações, tá certo? Então, colocar aí a numeração, começando ali de baixo para cima. A cadeia principal tem 9 carbonos, é a maior sequência, certo? Se você viu outras sequências aqui, a cadeia principal é que tem mais carbonos, tá? No caso aqui tem 9, tá bom? Como é que fica o nome desse composto? Vamos lá. A gente cita primeiro as ramificações. Tem um radical metil no carbono 3 e tem outro radical metil no carbono 6. Então fica assim, ó. Fica 3,6 dimetil. Só vamos entender aqui, ó. 3,6 eu coloco dessa forma porque eles estão repetidos nessas posições. Tem um radical metil no carbono 3 e outro no carbono 6. Por que eu coloquei dimetil? Esse di, ele indica para a gente uma repetição 2 vezes. Se fosse 3 vezes, seria tri, né? Trimetil. 4 vezes tetrametil. E assim por diante. Como eles estão repetidos 2 vezes, nos carbonos 3 e 6, eu coloco o dimetil, tá bom? Então, 3,6 dimetil. Cadeia principal tem 9 carbonos. Prefixo para 9 é o non. Tem apenas ligações simples entre carbonos, o infixo an. E a letra O no final, porque é um hidrocarboneto. Então, esse é o nome deste composto, 3,6 dimetil nonano. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ainda falando da nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, trazendo mais exemplos, inclusive de compostos com cadeia fechada. Nas próximas aulas nós vamos estar vendo aí as próximas funções orgânicas, função álcool, função fenol, aldeído, vamos chegar lá, tá bom? Deixe um like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que possam gostar ou precisar desse conteúdo e eu aguardo você aqui na próxima, tá? Obrigado mais uma vez por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.